Bom, agora a gente vai fazer um overview pelo que o projeto gerou, tá? Inicialmente, quais são as estruturas básicas, como que ele funciona, as dependências que ele tem, o que ele utiliza ali por baixo para fazer todo o processo. Acho que primeiramente aqui o mais importante é a gente vir para a parte aqui do próprio README, tá? Trazer aqui as informações. Então, nesse README ele vai trazer, de fato, uma informação padronizada de como você pode executar algumas informações, algumas ações aqui dentro. O comando npx visual é o comando principal para executar a interface gráfica, tá? Então, chegando ali na interface gráfica, a gente vai passar por muito mais coisas e mostrar como que ela funciona de fato. Mas aqui ele te dá outras execuções que você pode fazer manualmente também. O comando de geração de código através dos JSONs que a ferramenta utiliza, execução de testes, start da API, geração de documentação para exportação. E aqui também ele gera uma documentação específica para cada arquivo JSON. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre esses arquivos, mas aqui o mais é a gente passar pelas dependências que o projeto tem. Bom, como dependência, ele utiliza aqui algumas informações, tá? Algumas coisas que ele utiliza aqui de forma mais fixa ao código é a utilização tanto do Prisma quanto do Express. Tá? Para fazer encriptação de dados, ele utiliza Bcrypt. Para geração de alguns hashes ali de UIDs, né? Ele utiliza a CUID. Ele vem com o Sentry configurado já para execução, mas você vai precisar de uma chave, né? Uma chave do Sentry para que ele funcione corretamente. Então, para isso aqui é necessário criar o Sentry no dashboard do próprio Sentry. Ele utiliza o Mutter para fazer os uploads, algumas informações aqui também de JWT, que isso aqui é mais decorrente de algumas bibliotecas. Isso aqui, na verdade, nem precisa estar de forma nativa, é mais por causa da lib de autenticação, mas pode ser removido também. O Socket.io, então ele já traz um socket pré-configurado, tá? O Swagger, as gerações de Swagger, o Zud, ele também utiliza algumas bibliotecas nativas. Bibliotecas nativas no caso da própria ferramenta, que são bibliotecas que compõem, né, a geração de código, e enfim, e o Faker para gerar alguns dados fictícios. Aqui fora ele gera três arquivos, tá? Então ele vai gerar três embs aqui, sendo, né, uma das embs ela é focada totalmente em testes. Então ela, por exemplo, não habilita o Swagger, ela coloca essa Node.env como teste, e ela também é modificada em algumas variáveis quando o teste é executado, tá? Para que ele não bata no mesmo lugar que o banco, ou que ele não rode na mesma porta que a aplicação em desenvolvimento. Tem algumas alterações. E o example, ele gera bem parecido aqui com o que a Envy mesmo faz. Tá? A pasta do Swagger aqui ela está vazia, porque o projeto ainda não teve um start. Bom, e seguindo aqui dentro, nosso index, que é o nosso arquivo principal, que é só um log, basicamente, uma importação do servidor. Aqui é um arquivo para inicialização do Swagger, tá? Então, o fato do Swagger ali ter se autogerar, né? É devido a isso. E também aqui é um pequeno servidor específico para executar somente o Swagger em alguns casos. Então, é possível iniciar um servidor Swagger, que ele é utilizado, inclusive, para a parte que exporta as documentações. Então, o script de documentação utiliza esse servidor, por isso que nós temos ele. Dentro dos utilitários, arquivos para fazer deleção de arquivos, né? Uma função que deleta arquivos. Então, quando nós fazemos um upload, por exemplo, e tiramos ele de um lugar para o outro, ou quando nós temos uma condição de cat dentro do processo, onde eu não quero ficar armazenando um arquivo quebrado, né? Ele também faz o unlink. Isso aqui interage com o código também. A paginação é uma função que formata a paginação de todo o processo. De forma até geral, essa é a única função que ela é compartilhada de forma mais ampla entre os repositórios, tá? Entre os repositórios do Prisma, porque toda listagem utiliza essa formatação. Não é obrigatório que ela seja utilizada, mas ela por padrão sempre vai trazer essa paginação. E aqui é a encriptação de algumas informações, né? Então, sempre que você marcar um dado como encriptado, é essa função que vai ser executada. Aqui em módulos a gente tem a pasta vazia inicialmente, porque a gente não tem nenhum módulo ainda, não foi criado nenhum.
Na parte de main, nós temos primeiro a configuração do socket, então a gente já tem aqui um processo bem pronto para fazer a conexão do socket, tá? Tanto a conexão quanto a desconexão. Então aqui fica mais a cargo do front-end fazer a conexão com o projeto via socket. E ele também coloca todos os clientes conectados dentro desse objeto aqui de clientes. E esses clientes eles são consumidos para fazer os emits, né? Vocês podem usar, por exemplo, a data enviada aqui, que contém geralmente o ID do cliente. Vocês podem achar a data do cliente e pegar o ID dele no socket e fazer um emit para esse cliente diretamente. Bom, então o socket ele já vem por padrão configurado. E aqui dentro a gente tem acho que é a maior pasta que vem por padrão, que ela cria tanto um objeto de rotas, então ela importa todas as rotas que vão ser geradas, ela também traz um ping, então se você rodar o seu projeto em uma porta e der um barra ping, vai receber a resposta do servidor para saber que ele está funcionando. A gente tem também aqui um arquivo de erro para tratar erros nas rotas, tá? Isso aqui não é amplamente utilizado, é caso uma rota não seja encontrada. Essa função aqui, essa rota, ela é chamada por padrão como um default. Aqui nós temos a parte de environments, que verifica se algumas variáveis de ambiente existem no projeto antes de startar. E aqui nós temos o app, que é a configuração principal aí para levantar o servidor. Aqui ela faz algumas coisas, tá? Saindo aqui um pouco da importação, ele verifica as variáveis de ambiente, se estão todas setadas. Ele configura um limiter, isso aqui é para a gente ter uma segurança um pouco maior com casos ali de brute force, ou casos onde ocorra algum ataque dentro do sistema. Aqui ele faz uma limitação das requisições baseadas em um IP por minuto. E aí ele retorna um erro, né? Um erro 429, que é o too many requests. E, bom, enfim, esse limiter aqui também ele pode ser importado manualmente, tá? Em qualquer trecho do código. E pode ser usado também, por exemplo, uma tela de login, você pode usar esse limiter com recursos menores. Aqui ele aceita essas duas propriedades. Aqui o máximo é sempre o máximo de requisições no intervalo de tempo. Então, aqui no caso, esse autocomplete seria 1000 requisições no intervalo de 10 minutos, que inclusive é o padrão. Aqui é onde ele sobe toda a documentação Swagger, tá? Aqui são algumas configurações de inicialização, então tamanhos de JSON, a parte de acesso à pasta de public. Bom, e acho que aqui é isso. Aqui embaixo ele configura também uma pastinha de upload aqui, para que ela exista sempre, para que não quebre em vários cenários onde tem uploads. Aqui ele também trata uma questão de acesso a arquivos, tá? Então aqui ele define esses arquivos como públicos ou privados. Então ele faz esse map aqui dessa rota de arquivos. E aqui são alguns casos de erro. Bom, esse arquivo é um arquivo que raramente ele vai ser alterado, somente se tiverem coisas mais específicas do projeto, mas é bom passar um pouco por ele também. Aqui é o arquivo de rotas, tá? Então é um arquivo também que ele não deve ser editado manualmente. Ele sempre vai ter as rotas geradas e alocadas nesse arquivo. Ah, e é de fato o que ele fala. É um arquivo que ninguém deve mexer além da geração de código do sistema. E existem outros lugares para alocar rotas, que é esse arquivo de routes aqui, caso vocês precisem. Porque aqui, esse arquivo ele vai ser sobrescrito toda vez que novas rotas forem adicionadas. Então não é ideal que haja aí a edição manual desse arquivo. Aqui é a parte de documentos. É uma questão também que não vai ter tantas modificações, porque é a parte do Swagger. Tá? Então é aqui onde o Swagger configura as rotas e sobe o esquema. Então também não vai ter grandes modificações. Dentro de interfaces, aqui dentro, é onde vão ficar todas as tipagens de objetos geradas pelo Prisma. Então aqui a gente tem uma conversão de Prisma para TypeScript. E aqui dentro em Pagination é uma tipagem de resposta de paginação mesmo, que ela é bem conciliada com a paginação que a gente tem aqui em Utils, tá? Então esse aqui é o que entra e esse aqui é a tipagem que sai. Basicamente é isso. Aqui a gente tem a parte de infraestrutura, que também é um gerenciamento do próprio Prisma, tá? Aqui eu depois preciso olhar se tem alguma nova implementação da biblioteca, mas até então isso aqui não gera problemas, essas questões de tipagem aqui. Bom,
Temos aqui então todo um setup de Prisma que foi construído para atender a ferramenta. E aqui nós temos exclusões, né? São campos aqui que entram em reading. Esses campos eles são ocultos durante um get no banco de dados, tá? E aí a gente pode setar eles tanto manualmente quanto automaticamente. Isso aqui também eu vou passar mais a fundo depois. Na parte de helpers, nós temos dois helpers. Esse aqui é para tipar o erro, tá? As entidades. Então, para saber se o erro é de uma natureza do cliente, significa que é um erro que vai acontecer se o cliente errar. Um erro de desenvolvimento representa um erro do desenvolvedor. É algo que o desenvolvedor pode ter esquecido de fazer. Tá? E o server significa um erro completamente inesperado, a aplicação chegou a quebrar, ou não era para ter chegado ali naquele lugar. São erros, né, de certa forma, mais preocupantes aí, porque na sua maioria eles não foram previstos. Bom, aqui é uma função de retorno. Essa função ela padroniza os retornos, então ela faz com que tudo que chegar para o front-end siga o mesmo padrão de resposta. Então não existe o fato de um endpoint ir de um jeito, outro endpoint chegar de outro, tudo sempre vai seguir o mesmo padrão. Então, se o sucesso deu certo, sempre vai ter um atributo data, por exemplo. Sempre vamos ter aqui de success aqui, se é sucesso ou não é. A gente vai ter um status, né, que é o número, o código do retorno. Então é uma função de padronização de retorno. Aqui dentro em Translate, nós temos aí duas pastinhas que fazem a mesma coisa, mas é para mapear o retorno das mensagens. Então a gente não usa strings diretas no código. A gente utiliza sempre um arquivo esquematizado, onde você pode mapear seus retornos. Então você pode usar aqui uma nova chave e isso se torna acessível dentro do código depois. A mesma coisa para as mensagens de sucesso, tá? Todas elas também retornam aí, são retornadas através de keys. E o index é só a exportação das duas funções, tá? Tanto de message quanto de erro, para compor certinho o retorno do item. Bom, acho que em helper são esses dois itens. Em Prisma, nós temos aqui o esquema, né, que é o arquivo geral, de onde toda a estruturação de tabelas é gerada. E nós temos também essa ação do drop. É uma ação feita para dropar um banco de dados, caso você queira recriar ele em algum momento. Esse script está aqui para isso, tá? É um script que é para ser utilizado localmente, então ele, inclusive, acredito que ele é até disponibilizado aqui, um DB drop, que chama aquele item, mas isso aqui é para eventuais limpezas que vocês precisem fazer no banco. Às vezes o banco de homologação está muito cheio, o banco local está muito cheio, você pode chamar essa função para ele vai recriar o banco de forma limpa. E aqui dentro nas configs nós temos por enquanto só a Muter, que é a responsável por fazer o upload dos arquivos, tá? A Muter por padrão ela sempre vai salvar localmente, ela coloca todos os arquivos que chegarem dentro de uma pasta upload. Isso vai depender, né? A pasta upload é a pasta raiz dos uploads. E dentro da pasta de upload podem haver outras subpastas ali onde os arquivos vão ficar. E temos os types também, que são types aqui mais genéricos da aplicação. E a pasta de testes. Aqui nós temos duas coisas. Temos um faker, que é para gerar os testes, tá? O faker aqui ele vai ajudar a gerar valores com que os testes vão ser feitos. E aqui dentro de files nós temos vários arquivos de exemplo para um upload. Então, desde imagens, todos eles aqui são imagens de teste, tá? Mas vocês podem sempre utilizar essas extensões que elas vão ser previamente mapeadas pelos testes. E, bom, aqui também é a estrutura da requisição, então todos os testes vão sempre utilizar essa estrutura. Ela já mapeia aqui bastante coisa, desde a X-Device, que é um header esperado aqui, desde setar um beater dentro do processo. E também, aqui dentro da config, a gente tem toda a configuração do Jest, desde a configuração global, né, até a identificar as pastas. Temos aqui um setup inicial que previamente também não tem nenhum tipo de configuração. E nós temos o setup, que é o arquivo que é chamado sempre que o Jest inicia. E nós temos o teardown, que é o arquivo chamado sempre que o Jest termina. Então, um é para levantar um banco e o outro é para derrubar o banco que acabou de levantar. Bom, estruturalmente aqui,
é isso, tá? É uma estrutura padrão, então todos os arquivos que eu mostrei aqui são arquivos que não sofrem grandes modificações ao longo do processo. Eles não têm uma interação direta com o que vai ser feito dentro da interface visual ou manualmente, tá? E é isso. É um overview mesmo para mostrar um pouco da estrutura do processo. Acho que por esse arquivo eu não passei. É o arquivo do Sentry também, que utiliza aí uma variável de ambiente do próprio Sentry que precisa ser coletada lá, que é essa Sentry DSN aqui. Inclusive ela nem fica aqui, porque precisa de fato gerar essa chave e depois colocar ela aqui dentro. Bom, mas é isso, tá? Estruturalmente então o projeto é esse. E agora a gente começa a pegar um pouco mais de fazer alguns CRUDs aqui para mostrar como que isso interage com o projeto.